lógica de você achar que Deus te amaldiçoou para ser pobre? Qual que é a lógica de você achar que Deus quer que você sofra? Por que as pessoas vivem arrumando desculpa, distorcendo a Bíblia para justificar os próprios fracassos? Por que as pessoas, afinal de contas, eu comecei fazendo um teste dolorido para alguns. Se tirar a Bíblia, tem como prosperar? Tem, e com ela é mais rápido, tem mais instrução, tem mais sabedoria. Se você for em Provérbios, está escrito que a multidão de conselheiros há sabedoria. Então como é que você vai prosperar muito sem conselheiro? Como é que você vai fazer grandes feitos sem ouvir conselho das pessoas? A palavra ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que você me explique. Como que Deus que criou a Nova Jerusalém colocou ouro maciço na rua, repudia a riqueza? Marcelo, mas sabe o que é? É a história do jovem rico. A única coisa que o jovem rico tinha era dinheiro. Foi por isso que ele rejeitou ser discípulo de Jesus. O jovem rico chega: o que eu preciso, bom mestre? Não, bom é só Deus, mas vamos lá. O que você tem? Quando ele olha ali o que aquela pessoa tem, o que ele fala? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Dá tudo, para ver se você é rico mesmo. Aí aquela interpretação que alguém escasso tem, olha para aquela cena e pensa o seguinte: se Jesus encontrou o rico e mandou ele dar o dinheiro, então todo rico então tem que dar o dinheiro. Engraçado, um outro rico que é discípulo oculto de Jesus, que é o José de Arimateia, esse Jesus não pediu nada. Porque esse José já servia com tudo. Porque para o José a riqueza tinha um propósito. Para o jovem rico a riqueza era a única coisa que ele tinha. Porque ele não era rico de verdade. Jovem rico significa herdeiro. Pede alguma coisa para alguém que não sabe gerar, para você ver. Pede para alguém renunciar a algo ou doar algo, sendo que ela não é geradora de riqueza. Se a pessoa não é geradora de riqueza, vai acontecer o que com ela? Ela vai arregar, ela não tem coragem de fazer isso. Então a primeira coisa que você tem que descobrir é: dá para prosperar sem a Bíblia? Claro. Eu lembro quando eu era criança, o pastor, eu perguntei para o pastor: como é que faz esse tanto de gente rica? E olha a pergunta de um cara de 10 anos de idade. Eu perguntei isso para o pastor. A resposta dele me marcou para sempre. Eu falei: mas como é que faz com um cara que é tão rico e nunca foi na igreja, nunca leu a Bíblia, não dá dízimo? A resposta dele foi: um dia Deus vai cobrar tudo. Essa não é uma prosperidade que vem de Deus. Marçal, com 10 anos de idade, repudiou aquela resposta. Eu tenho um problema muito sério. Já briguei com muita gente, porque nem a minha fala nem a sua é digna de confiança. Nenhuma das duas. Nem a minha nem a sua. Todas as falas precisam passar num depurador, num teste, para ver se sobra alguma coisa parecida com a realidade. Aí você pensa agora: poxa, se a sua não é digna de confiança, o que eu estou fazendo aqui? Eu acabei de falar o que fazer com isso, senão você vai virar um idólatra. E se eu passar a ser uma pessoa mal intencionada, eu vou destruir sua vida. Porque se você falar que tudo que a pessoa fala é plenamente lógico, o que pode acontecer com você? Essa pessoa pode dar comandos malucos, ela pode mudar a cabeça dela e ela pode destruir sua vida. Nem a pior pessoa, nem a melhor pessoa do mundo eu rejeito e nem aceito tudo. A pior pessoa do mundo pode falar alguma coisa que eu consigo aprender. Eu aprendi isso. Eu não estou nem aí se eu gosto ou não da pessoa. Eu quero saber se ela carrega o que eu não acionei. Aí eu olho e falo: opa, então peraí. Então vamos lá. Tudo que eu te falar, depure. Tudo que eu te falar, vai lá na palavra. Tudo que eu te falar, teste. Tudo que eu te falar, valide. Validou? Então tudo que eu te falar, escale. Engraçado que eu estou contando uma mensagem, uma única mensagem, e milhares de pessoas entendem de forma diferente. Isso é chocante na comunicação. Eu estou falando algo, e esse algo era para ser uma lógica universal, todo mundo pegar e falar: não, eu vou fazer. Só que um entende como ostentação, o outro entende como vaidade, o outro entende como esse cara quer esnobar os pobres. É verdade ou não? Você vê que a mensagem é uma só. Tem gente que fica com raiva do meu penteado. Tem gente que não gosta da minha barba porque ela não está feita. Tem gente que hoje já está incomodado porque eu estou de preto. Aí tem gente que eu não sou pastor e falo de Bíblia, já está revoltado. Aí a pessoa fica: mas o que é? Deixa eu te explicar uma coisa. Um livre não quer saber nada do que você está pensando. Agora um alienado quer controlar todo mundo. Lembra sempre disso. O alienado sempre quer controlar os outros. Sempre. Hoje aconteceu um negócio igual aconteceu na política.
É interessante demais o tanto que eles ficam atormentando com esses negócios, né? Hoje saiu a pesquisa de governador de São Paulo, vocês viram? Aí testaram um cenário que o Tarcísio sai para a presidência, eu estou em primeiro. Para governo aqui ser um Tarcísio. Tarcísio no cenário, eu estou em segundo. E aí um monte de gente. Você não ganhou, você vai ganhar de quem? Deixa eu te explicar uma coisa. Imagina se eu fosse ouvir você que acha que eu tenho que ganhar ou perder. Eu não trabalho com essa hipótese de ganhar ou de perdermos. Ou ganha ou aprende, não tem como. A sua cabeça é pequena demais. Primeira vez que eu me testo na urna, eu tive 250 mil votos, 253 mil votos, em 13 dias de campanha para deputado. Aí, o que você está querendo dizer com isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se todas as vezes que eu for lá servir o povo, eu não aceito, se eles não me colocarem no cargo, eu só ganho. Ganho experiência, ganho conexões, ganho maturidade. E o povo sempre vai perder, porque não vai mudar nada na sua vida. Nunca na história do Brasil tivemos um político que fala sobre mudar a mente do povo. Não existe essa pessoa. Eu pesquisei, do primeiro que passou até aqui, até esse exato momento. Nunca uma pessoa com essa mentalidade sentou numa cadeira política. Parece que é improvável. O dia que o Silvio Santos, que queria mudar o país com o empreendedorismo, tentou, eles tiraram. Então tem que ser uma pessoa muito chata para conseguir. E o povo é um povo que precisa ser conquistado, porque eles não acreditam neles mesmos e nem na própria terra que eles têm. Agora vamos entender uma coisa bem simples. Eu vou usar alguns versículos aqui para você pegar e aprender. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros, sabe a companheirada? A companheirada dos tolos acabará mal. Às vezes as pessoas não entendem, mas você andar com gente sábia vai te fazer cada vez mais sábio. Você andar com os companheiros, o que vai acontecer? Vai te fazer cada vez mais tolo e dependente das coisas. Então, como é que faz para prosperar segundo a Bíblia? Aqui está falando, arruma um jeito de andar com sábios. Tem dois tipos de sabedoria: vertical, horizontal. Vertical é de gente que tem acesso ao trono e tem discernimento, palavra de conhecimento, revelação, coisas bem legais. E tem a segunda, que é aquela poderosa sabedoria horizontal, aquela que é a experiência que a pessoa teve na vida. Eu estou 30 anos trabalhando no mesmo emprego, já sei que sua experiência é pequena. Aí a pessoa já passou por uns 20 esportes, a pessoa já foi em uns 20 países, a pessoa já entrou nos 10 segmentos diferentes. Essa pessoa tem conexão com todo mundo, dá para sentir o cheiro dessa pessoa, de longe. É uma pessoa rica de experiência, rica de quê? Sabedoria. De desapego, ressignificação, tomada de decisão. Essa pessoa é rica. Mas sabe, e a conta dela? Vou falar do fundo do meu coração. Quando eu vou arrumar uma amizade, eu não importo quanto que a pessoa tem dinheiro na conta, porque isso não me afeta em nada. Alô? O tanto de dinheiro que a pessoa tem na conta dela nunca mudou minha vida. Nem pouco, nem muito. Mas a experiência que ela carrega já transformou minha vida várias vezes. Então esse negócio de querer ser amigo de rico é uma besteira. O que você tem que entender é o sábio. E dependendo da grana ou não, a pessoa tem sabedoria para te passar, ande com essa pessoa. Ande com os sábios. Primeiro bom conselho é que você, andando com os sábios, anota o código aí, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. O Salomão, que era um sábio, fez o quê? Ele se conectou com 24 sábios, os mais sábios da terra de Israel, das 12 tribos, 2 de cada. O que um homem desse virou? Você imagina hoje uma pessoa vira rei do Brasil, rei mesmo. Rei, monarquia. Aí vira rei do Brasil e estuda entre 200 milhões de brasileiros os 24 mais sábios. E fala, a partir de agora, o governo, a monarquia brasileira, vai dar um salário de 1 milhão para cada um, desde que vocês contem tudo que vocês sabem. Aí começa. Vai pegar todo mundo que estudou no ITA, gente que lançou foguete. Tem brasileiro que já fez isso. Só que em outro país, porque aqui não tem como, parece. Aí vai pegar as pessoas que construíram e desenvolveram coisas grandiosas, aceleradores de partículas, junta os 24 mais poderosos. Custa para a monarquia 24 milhões de reais por mês. Vocês acham caro ou não? Você imagina um governante sentado com 24 homens ou mulheres, que são as pessoas mais sábias de uma nação.
Você consegue imaginar? Sem nenhum petista, sem nenhuma pessoa maluca, sem nenhum despreparado, sem nenhuma pessoa que só quer saber de política, uma pessoa que ela entra em todas as áreas. Você imagina uma pessoa dessa treinando um ano, custa 260 milhões por ano ouvir essas pessoas, por exemplo. Aí você fala, cara, é dinheiro demais. Você não sabe o rumo que isso aqui vai tomar, porque se começar a ouvir gente do futuro, vai levar o país para o futuro. Você pegar um sábio de empreendedorismo, vai falar, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter 50 milhões de empresas e não 21 milhões de empresas. Aí você pega alguém do agro, aí você pega alguém, cada uma, de cada coisa, você vai falar, é isso que eu quero. Porque quando você desperta numa sabedoria, você quer investir nela. Presta atenção no que eu estou te falando. O despertar de uma sabedoria te torna um investidor obrigatório naquilo. Quando você desperta e vive essa experiência, a sua cabeça muda. Para de ser uma pessoa de uma experiência só. Senão você não vai avançar. Pode passar. Vocês que estão assistindo, compartilha aí, tem todo esse rolê na internet, manda para alguém, vem passar raiva aqui junto comigo. Vocês estão transmitindo também no Instagram? Tá só uma tela aqui, depois coloca a conta principal para mim. O pessoal que está me cobrando todos os dias, você tem que gravar vídeo de política, eu vou, tá? Dá só um tempinho aí que eu quero sair um pouquinho desse cenário aí, tomar conta das coisas que eu tenho que fazer, engatilhar, e eu vou continuar atormentando a vida dos outros lá, tá bom? Dá só um tempinho para mim, não enche o saco não. Estou vendo vários jornais falando, o Marçal não está nem aí para política. Eu estou aqui pagando o salário dos políticos. Eu estou organizando aqui para vocês não faltar o pagamento de vocês no final do mês, tá bom? Pagando milhões de reais em impostos. Pode ficar tranquilo aí que eu estou cuidando da vida de vocês também. Pablo, por que enriquecer? É simples. O processo de enriquecimento não é de endinheiramento. O processo de enriquecimento é ser rico em todas as áreas. Quem estiver assistindo, escreve assim, ó. Ser rico em todas as áreas. Esse deveria ser seu alvo de vida. Não é bater 1 milhão, nem bater 10 milhões, nem 100, nem 1 bilhão. A grande verdade é que você deveria colocar que o enriquecimento deveria ser em todas as áreas. Por exemplo, quem é que gostaria de ser muito rico intelectualmente falando? Levanta a mão. Aí o que acontece? Tem que amar estudar. Tem que amar estudar, tem que amar questionar, tem que amar ensinar. Aí o que vai acontecer? Você vai ser alguém intelectual. Aí só que você tem que andar com sábios, para você ter discussão de sábio. Porque se você for discutir sabedoria com um tolo, o tolo sempre vai desprezar. Tem um milagre quando você chega a oferecer pérolas aos porcos, é que os porcos, não sabendo para que serve a pérola, ele pisoteia as pérolas, elas quebram, cortam a pata do porco, sangra, e ele ainda vai acusar você de ter cometido lesão corporal. Ou seja, não dê pérola aos porcos. Se você colocar na sua cabeça assim, ó, eu vou enriquecer na matéria intelectual, vai estudar assunto que você nunca pegou. Aí você começa a pegar um assunto. Vou te dar um exemplo, vai estudar sobre o espaço. Alguém fala, eu não entendo. Mas é justamente isso. Porque se você começar a entender, você vai ouvir coisas. Por que eu falo o espaço? O espaço, por exemplo, aumenta a dimensão do seu cérebro. Vocês sabem disso ou não? Vou explicar. Se a cidade que eu nasci é esse tapete vermelho, que é o único item da minha primeira casa com a Carol, a gente comprou esse tapete aqui, e ela até esses dias brigou comigo, quer que tira daqui. Arruma um lugar, Carol, vamos alocar esse recurso em outro lugar. Ou então vamos leiloar ele. Mas foi bem aqui que eu realizei vários sonhos assim, ó. Eu queria comprar um carro, eu sentado aqui um Jetta, eu ficava fazendo recorte. Foi bem aqui nesse negócio. Se a minha cidade é esse tapete vermelho e eu só souber coisas daquela cidade, você imagina que eu não sei nada do mundo, certo? Vamos supor que eu nunca peguei numa enciclopédia, nunca peguei num computador e eu só fiquei nessa cidade. Você entende o tamanho da minha sabedoria intelectual, emocional, cultural, financeira? Pode ser a melhor cidade do mundo se você ficar só aqui. Só que acontece o seguinte, quando você fala, não, eu vou estudar uma enciclopédia, a Barça. Quando eu era criança, eu estudei a Barça. Estudei tudo a Barça. Ficava doente com a minha mãe. Compra mais uma. Aí chegava os livrinhos da Barça, estudava tudo. Ficava doido naquilo. Aí chegou aquela era
Eu estou falando de 1995. Eu já estudava Barça. Em 95 eu tinha 8 anos de idade. E eu pegava a Barça e ficava doido. Doido. E era a pior sensação do mundo. Eu chegava no ignorante, ia falar alguma coisa de extração de petróleo que eu tinha aprendido na Barça. Todo mundo zoava. Eu ficava revoltado com aquilo. Revoltado. Por que o ambiente é terrível? Porque quando você se esforça para ser alguém, um ambiente observa, aquele ambiente limitado vai zoar com a sua cara até você parar com aquilo. Eu lembro de ficar decorando as datas de invenções que eu aprendi ali na Barça. Eu chegava no lugar, zoava. Teve uma vez no aniversário, que eu fui embora desse aniversário chorando. Cheguei em casa, eu lembro como se fosse agora. Mãe, esse povo é ignorante demais. Eu fui falar que ano que foi inventado o trator, e o cara falou assim, me zoou na frente de todo mundo. Um adulto, eu era criança. Ele falou assim, não sei, eu não estava lá. E esse povo riu de mim. E eu comecei a sair assim, chorando, e fui embora. Por causa de quê, cara, que você foi embora? Porque sempre quando você quer vencer, se você continuar no mesmo ambiente, você vai ser zoado. Tem um detalhe que eu descobri na Bíblia. Todo mundo que foi vencer na vida teve que sair do lugar que estava. Até o Adão que estava num lugar perfeito, queria viver outro rolê, teve que mudar de terra. E você em Apocalipse, quando você estiver achando que você venceu aqui na terra, vai mudar para outra terra. Acostume com uma coisa, chama dinamismo. Deus é dinâmico, Deus se move, Ele ama essas coisas. Quando você achar que a terra é sua, tem a Nova Jerusalém. Eu não vou falar o que eu penso depois da Nova Jerusalém, deixa para lá. O rolê é gigante. Ninguém consegue imaginar nada se essas coisas não existirem. Essa é a coisa que eu mais amo no universo. Quando eu comecei a ter uma pequena gota de sabedoria numa coisa chamada metafísica, eu falei, não é possível que isso funcione. Cuidado, tá? Se a sua mente consegue ver, é porque isso existe. Faltam os componentes para isso rodar. Um dia alguém falou, nós vamos construir um carro. Aí o ignorante falou, mas não tem como, só tem um cavalo. O cara que fez o carro queria aposentar o cavalo. Carl Benz fez uma charrete elétrica para aposentar o cavalo. O carro que você anda hoje é um golpe que eles deram no cavalo. Você acredita ou não? Era para tirar o cavalo da equação. A lâmpada que está acesa no painel de LED, em tudo que você tem no seu smartphone, foi um doido que viu. Engraçado, quem que apoiaria um maluco acender uma lâmpada? Já fica com a história do Aladim, moço. Isso aí é imaginário. Cuidado. Se a sua mente imagina é porque existe. Aí você fala assim, eu não concordo. Eu já sei onde você vai parar. Quer saber ou não? No lugar que você está, você já está parado. A parada é simples. É só na sua cabeça. Se você achar que é o fim da linha, é o fim da linha. Se você achar que é só o começo, é só o começo. Pode ser seu último dia de vida. E você fala assim, isso aqui é o fim da linha. Vai ser o pior dia de todos. Ou então você fala, esse aqui é o primeiro. Depende do jeito que você vê o negócio. O problema é que você tem medo demais. Em Eclesiastes 11 está escrito assim, empregue o seu dinheiro em bons negócios. E com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares. E em negócios diferentes. Porque você não sabe que crise poderá acontecer no... Como que esse texto tem 3.000 anos? Alguém consegue explicar? Como é que um homem chamado Gedidias, que vocês conhecem como Salomão, escreve uma coisa tão atual há 3 milênios atrás? Esse texto é datado há 3 milênios atrás e está escrito como se estivesse dando um conselho agora, novo. Eu vou ler de novo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Alguém falou algo poderoso sobre o tempo. Coloque seu dinheiro em bons negócios. E o que traz o lucro? Compressão do tempo. E com o tempo você terá o seu lucro. Aqui eu já posso deduzir outras coisas. Que todo mundo que oferece lucro imediato, quem está oferecendo é idiota. E quem está a fim de pegar também é escravo do idiota. Não posso nem te chamar de idiota, porque o idiota é ele. O outro é escravo do idiota. Fala assim, o lucro depende do tempo. Eu quero ficar rico igual o Marçal, meu negócio é esse agora. Eu quero ficar rico igual ele. Tá bom.
Tá simples. Volta o tempo para trás, todas as renúncias que eu fiz. Quando eu falei para você, 8 anos eu estava estudando, você já fica meio assim, né? Quando meu pai veio na casa que eu moro hoje, alguns anos atrás, ele estava na jacuzzi lá comigo, olhando para tudo assim. A única resposta que ele deu foi: deu a lógica. Aquilo é muito massa, eu ouvi isso desde pequeno. Ele falou: deu a lógica. Aí ele falou um negócio que eu não lembrava, não fiquei contando essa parte da história. Ele falou assim: quantas vezes eu vi você com maluquice, querendo ler, com sono, e colocar água fria num balde, daqueles abertos, numa bacia, e você com o pé lá e falava que um pianista famoso fazia igual, para ter ideia e para despertar, e eu com o pé no gelo, porque eu queria terminar de ler o negócio. Mas por que você acha que você foi desse jeito? Meu pai me obrigou a escrever provérbios, transcrever. Minha mãe me dava esse trem desde pequeno, era na lancheira. Quantas vezes eu desprezei um versículo de provérbios e jogava fora. Só tem um problema: fala qualquer coisa de provérbios para mim, para você ver. Eu continuo, eu complemento a fala. Eu escrevi, eu acho que eu já transcrevi, né? Eu acho que por baixo eu tenho lido o livro de provérbios, não vou exagerar não, umas 400 vezes. E toda vez que eu leio, eu vejo um trem que eu nunca vi. Eu não consigo entender como é que um livro com 31 capítulos tem coisas novas para sempre. Marcelo, por que tem coisas novas? Vou te explicar. Tem coisas novas porque a cada vez que eu encontro com um livro, eu sou um homem diferente. O Heráclito de Éfeso falou que um homem e um rio, quando eles se encontram pela primeira vez, eles têm que aproveitar aquele encontro, porque nunca mais aquele encontro vai acontecer. Porque aquele rio, as águas já desceram, e aquele homem, a sua sabedoria foi transformada. Então nunca você entra no mesmo rio. Nem você, nem o rio. Se eu pegar agora e falar, vou ler provérbios, acontece algo dentro de mim, até sugiro que vocês meio que comecem por provérbios. Acontece um fenômeno comigo. Patrícia, se eu pegar o livro de provérbios agora, se eu for para casa agora ler, eu não dou conta de soltar até chegar no final. Eu fico doidinho. Porque eu falo, cara, isso aqui é muito louco. E aí eu estou vendo, eu falo, eu já sei o que você vai falar agora, já sei. Aí do nada, isso aqui eu nunca vi. As percepções com o amadurecimento, você vai tendo outras visões do que está escrito. Esse é o grande segredo. A riqueza, por exemplo, se você estiver muito abaixo dela, você vê ela de um jeito. Dói a pálpebra olhar para ela. Mas quando você está por cima e ela está te servindo, você olha com uma leveza para ela. Assim também é a palavra. Então, você empregar seu dinheiro em bons negócios e com o tempo terá seu lucro, fala assim, o lucro vem com o tempo. Quer destruir o lucro? Seguinte, demore muito. Alô, pega o código. Não viva de lucro imediato, que isso é mentira, é antinatural. E não demore, porque se demorar, acaba com o lucro. O que é demorar? Se a gestação de uma mulher leva 9 meses, você esperar 10 ou 11, significa que matou o nenê. A germinação de uma semente, toda a espécie que Deus criou tem data de retorno. Então o lucro está no retorno, no ROI. E aí quando você olha para a natureza, você fala, está tão simples assim, tudo tem que ter retorno. Se você me der 100 sementes, se eu não souber te falar qual é a semente, que data que vai voltar, eu posso te falar, plante e teste, você vai ver, ela vai voltar tal dia. Cada semente está cravado isso dentro dela. A macieira, por exemplo, o amadurecimento dela é 5 anos, você não vai conseguir ter maçãs de 5. Aí tem jabuticabas de 5, de 7, de 15. Tem coisas que levam semanas, coisas que levam meses. Algumas plantas levam décadas. Então, por exemplo, uma pessoa que planta seringueira na idade adulta, talvez ela não vai ver essa seringueira madura. Uma pessoa que planta uma tâmara do Egito, certamente ela também não vai ver e nem comer a tâmara que ela plantou, porque leva 70 anos. A produzida, modificada geneticamente, em 7 dá. Provérbios 6, nossa, eu amo esse versículo. 6:6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Eu fiquei imaginando o Salomão andando e olhando para a natureza e falando assim, ó, tipo assim, né? Com todo o respeito. Steve, anota aí. Aí o que, Salomão?
Olha a formiga. A formiga não tem chefe, só contemplando. Anota o código aí da riqueza, absurdo, chama contemplação. Como você é um robô hoje, você nem sabe como é que faz a arte de contemplar, você só reclama. E eu sugiro para todos vocês que querem explodir na vida, parem de reclamar e comecem a contemplar. Por que eu pego no pé de todo mundo que eu conheço? Vá assistir o pôr do sol. Por que o pôr do sol? Porque o pôr do sol é uma das maiores contemplações do relacionamento com Deus que cada um tinha. Na viração do dia, os dois se encontravam. E por deixar de contemplar, ele foi caçar confusão numa coisa que não era da conta dele. Então a contemplação é a coisa mais poderosa. Eu fiz uma árvore para você. A árvore que eu fiz para você chama árvore da vida. Pode comer ela a vida inteira. Fica à vontade. Aquela ali você não come, o resto você pode pôr o nome em milhões de animais, fazer o que você quiser. Se você estiver encarregado de contemplar e desfrutar, anota o segundo código aí da riqueza, desfrute. Contemplação e desfrute. O que eu fiquei impressionado? Eu vi sempre a minha vida inteira, desde criança, a meio idolatria que as pessoas tinham com Salomão. E tem até hoje. Sabe o que é interessante? É que o Salomão não é a sabedoria. O Salomão tinha acesso. Fala com a boca assim, ó. A sabedoria é um acesso. Não é uma qualidade humana. Vamos lá. Perdão. Não é qualidade humana. Ninguém acorda com esse negócio automático. Que vontade de perdoar os outros. Você confunde amor com paixão. Paixão é humano, é químico. Amor é divino. Você não sente vontade de amar os outros. Amor é por transbordo. Vem dele, te enche e joga nos outros. A sabedoria não é humana. A divina não é. Tem aquela horizontal, que é a aquisição de experiência, que é formidável. Mas a que vem do alto não tem ligação com a humanidade. Por que eu estou te falando isso? Porque não adianta você idolatrar o cara. Porque no final, toda a sabedoria, inclusive coisas que ele escreveu, ele não cumpriu. Ah, você está querendo queimar o filme de Salomão? Não, ele escreveu, melhor é o fim do que o começo. E o fim dele foi pior do que o começo. Ah, então e agora? E agora que você pode também pegar o mesmo caminho, se você esquecer humildemente, né? De quem é a sabedoria. Deus é a sabedoria. A terceira pessoa da Trindade, que edificou todas as coisas, é uma pessoa chamada sabedoria. Alguém que desceu aqui na terra, inclusive. Você conhece como Cristo? Essa terceira pessoa é o edificador de todas as coisas. Aí alguém fala, meu Deus, é o princípio e o verbo. Quando você descobre isso, você fala, então peraí, eu preciso fazer esse acesso. Nós estamos falando de Jesus. Quando a pessoa, tem gente que fala, não, já começou a falar de religião, eu já não gosto. É só seu nível de ignorância, suspende ela um pouquinho. Põe para lavar, põe no varal enquanto você vai me ouvindo. Deixa a sua ignorância quietinha. A ignorância é a sua distância em quilômetros daquilo que você não imagina e nem sabe do que se trata. Quando você começa a amar a sabedoria, você não vai idolatrar ninguém. Porque na própria sabedoria é pecado idolatrar a Deus. Ou seja, se não dá para idolatrar o próprio Deus, você vai idolatrar quem? Ninguém. Você não pode fazer isso com ele. Mas sabe como assim? A gente tem que idolatrar, a gente tem que ter ídolos. Pelo contrário, se você é imagem e semelhança do Criador, você não pode ter nenhum ídolo. Agora, se você é um cachorro, filho de macaco, né, que está em evolução, se você é filho de panda, koala, qualquer coisa que você for, aí você pode idolatrar seres humanos, você pode idolatrar estátuas, você pode idolatrar lugares. Aí é problema seu, a idolatria é sua. Só que isso só mostra que você é um idiota. Idolatria não é só pecado, Deus repudia. Porque você, quando idolatra alguém, você está diminuindo quem Deus é dentro de você. Só para você entender o que eu estou falando. Não é só porque você quer ser prepotente, não. É porque você diminui a imagem e o domínio que Ele colocou dentro de você. É por isso que não tem que idolatrar ninguém.